Água, terra, fogo, ar. Foi o pontapé inicial de uma jornada em busca da resposta para uma simples, porém emblemática pergunta: do que somos feitos? O tempo passou, muitos cientistas brilhantes passaram pela história e cada um deles deu sua valiosa contribuição para que tivéssemos essa resposta. E hoje, depois dessa longa jornada de mais de 2.500 anos, temos um entendimento único e estamos mais perto do que nunca de finalmente poder responder a essa pergunta. Para estudar o comportamento de objetos de nosso dia a dia, como a queda de uma maçã ou a trajetória das folhas que caem de uma árvore, usamos a física tradicional, a de Newton. Mas essa física não funciona quando as coisas são muito pequenas, como partículas, por exemplo. Neste caso, funciona uma outra física, a mecânica quântica. E se essas partículas estiverem em altas velocidades, também funciona uma outra física, a relatividade. Inspirado pelo procedimento no qual Rutherford investigou a estrutura da matéria, surgiu um contexto no qual a investigação das propriedades desta poderia ser alcançada ao colidir partículas com diferentes energias. E quanto maior esta energia, mais detalhes teríamos sobre a matéria elementar. Ao mesmo tempo em que isso ocorria, havia uma outra corrente de estudo que procurava entender a radiação que a Terra emitia, levando a uma área de estudo chamada de raios cósmicos. Estas duas linhas de pesquisa forneceram resultados que mudaram a maneira no qual pensávamos a estrutura da matéria. Em 1912, Victor Franz Hess, a fim de estudar a radiação, utilizou um balão com instrumento a diferentes altitudes. As pessoas imaginavam que ao medir a radiação, ela seria menor quanto mais longe nos afastávamos da superfície da Terra. Mas Hess verificou que a radiação não mudava com a altura do balão, significando que ela vinha principalmente do espaço, e este foi denominado como sendo a origem dos raios cósmicos. O importante dos estudos com raios cósmicos é que observou-se que quando entravam na atmosfera, produziam um chuveiro de partículas e que a energia destes raios era altíssima, tal que não poderíamos alcançar em laboratório, e ainda hoje não somos capazes de reproduzir. Em 1940, os cientistas Cesar Latz, Poel e Occhialini observam que neste chuveiro de partículas, surpreendentemente eram produzidas partículas diferentes das conhecidas anteriormente. Com o avanço desses estudos, outras novas partículas foram descobertas, e todas sendo definidas como elementares. Do outro lado, iniciamos a construção de instrumentos, chamados de aceleradores de partículas, que tinham como função aumentar a energia das partículas e, após a colisão das mesmas, observar o que saía desse choque. Assim, com o aumento da energia, observávamos novas partículas e suas antipartículas, e desta forma mais partículas elementares eram criadas. No início dos anos 60, já conhecíamos centenas de partículas que possuíam carga, massa e outras propriedades distintas, ou seja, centenas de partículas elementares, um verdadeiro zoo de partículas. Neste momento houve uma crise.
Havia tantas partículas elementares e isso não estava de acordo com a ideia de poucos blocos fundamentais construindo a matéria. Lembrem que antes, para explicar o átomo, precisávamos apenas de 3 partículas e agora tínhamos centenas. Estávamos perdendo algo. Precisávamos repensar esta classificação. Bem, foi isso que fizemos. Mas essa é outra história.